Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, sexta-feira feliz, né? Torcida do Vasco tranquila depois de uma classificação importante para as quartas de finais da Copa do Brasil, após uma vitória, né, muito boa sobre o CSA por 3-1 em São Januário. O Vasco hoje teve algumas notícias que foram relevantes, no caso de possíveis contratações, a chegada de novo do Barros, né, que já foi reinscrito na CBF aí para poder já atuar pelo time do Vasco. Mas antes da gente trazer essas notícias, eu peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral, se inscreva aqui no canal, deixe o sininho de notificações apertado para poder receber os nossos vídeos futuros. O seu comentário aqui é de suma importância para a gente ter um feedback do que você está achando dessas notícias e também o like para poder divulgar o nosso trabalho cada vez mais para os vascaínos aqui do YouTube. Valeu? Para começar o vídeo, vamos falar a respeito do volante Cauã Barros. O Vasco anunciou nessa manhã o retorno do atleta até o final de 2027. O clube que acertou uma renovação contratual com o Cauã Barros até dezembro de 27, o vínculo anterior do atleta ia até o final de 2026. E o Barros, né, que foi emprestado ao América Mineiro durante o primeiro semestre de 2025, saiu-se muito bem, né? Teve ali uma boa participação pelo clube mineiro, chamou a atenção do Cruzeiro e de outros clubes do primeiro escalão do futebol brasileiro. O Vasco abriu o olho e tentou retornar com o seu atleta ao elenco principal. Fez uma negociação com o América Mineiro, deu ali uma compensação financeira ao América, um pouco mais de 500 mil, e agora, depois de realizar ali os exames, resolver ali alguns detalhes burocráticos, né, o volante iniciou o treinamento junto ao elenco no CT Moacir Barbosa pelos profissionais. O Cauã Barros teve ali 19 jogos, marcando 2 gols, né? E o novo contrato que o Barros assinou com o Vasco já está no bid da CBF, e o volante está liberado para reestrear. De repente já pode ir para o banco de reserva contra o Galo domingo no São Januário. Uma excelente notícia para o Vasco, né? A volta do Barros, jogador que tinha ali uma perspectiva muito grande em cima do atleta. Era um cria ali que a torcida do Vasco esperava que ele assumisse rapidamente a titularidade no time principal. Infelizmente, o Ramon Dias cismou com o jogador, né, dispensou o atleta. A diretoria emprestou ele para o Amazonas no ano retrasado, né, onde fez ali uma boa Série B, chamou a atenção do América Mineiro. Esse ano, como eu falei, foi para o América Mineiro, saiu-se bem ali no primeiro semestre e o Vasco conseguiu aí o seu retorno. Importante jogador, se tivesse tido a oportunidade de, desde o começo do ano, tá ali no elenco principal, com certeza o Vasco não precisaria ter trazido aí o Thiago Mendes, gasto um dinheiro desnecessário, porque o Cauã é um jogador com categoria, um bom porte físico, muito bom na bola aérea, né? Faz muitos gols de cabeça e é um cara que tem ali, né, um bom poderio no meio de campo, apesar de não ser aquele cabeça de área, né, marcador. É um segundo volante que sabe marcar, mas também sabe chegar ao ataque, né, com muita força física. Então, importante o retorno do Cauã Barros. Espero que o Diniz, né, que não vem dando muitas oportunidades aos garotos da base, bota na cabeça que tem que dar mais chances para o Cauã Barros, ao invés de ficar levando Cocão, Esforça, jogadores que ele nem utiliza. Comece a levar o Barros e que seja no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. Seguindo com o nosso vídeo, né, vamos falar a respeito de uma notícia que pintou nessa manhã de sexta-feira, né? Não é novidade para ninguém que a zaga do Vasco é, sem dúvida, né, o setor do time que vem deixando o técnico Fernando Diniz com os cabelos em pé, né? O time tem no elenco João Vitor, que é um jogador muito contestado pela torcida, o Lucas Freitas, que ora é titular, ora vai para o banco de reserva, ainda está numa inconstância, né, na cabeça do Fernando Diniz. O Lemos ontem provou que saiu dos planos
do técnico, né? Perdeu totalmente a confiança do Fernando Diniz. Temos também o Luiz Gustavo, que é uma grata revelação, mas como é muito jovem, o Diniz ainda também não deposita tanta confiança no garoto. E o Lucas Oliveira, que era o preferido do Pedrinho e do Felipe, nem no banco fica. Esse jogo com o CSA demonstrou, né, que o Diniz não tem confiança nos zagueiros centrais, já que o João Vitor não participou por ter sido suspenso na partida de ontem. Ele teve que improvisar o Hugo Moura, que por sinal saiu-se bem na coletiva de imprensa. Ele foi questionado se poderia manter o jogador, né, na posição. Ele até disse que poderia, mas ainda iria estudar ali o que ele ia fazer, no caso voltar com o João Vitor ou manter o Hugo Moura. Depois do jogo, né, o jornalista Pedrosa trouxe ali uma informação na live lá no seu canal, que o Vasco estaria negociando, e uma negociação bem adiantada, com um zagueiro que atuava no futebol europeu, né? Um jogador que não era tão alto, mas tinha uma boa jogada aérea, um jogador de porte, né? Um jogador de seleção da América do Sul. Não revelou o nome, prometeu buscar maiores informações, e hoje pela manhã, né, surgiu o nome do zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Segundo o jornalista Carlos Berbet, o Vasco tem negociações avançadas com o zagueiro colombiano, né, que pertence ao Galatasaray da Turquia. E logo depois dele trazer essa informação lá no seu arroba, o Matheus Gilbert, né, confirmou a informação do seu companheiro e também acrescentou que o Vasco estaria em negociações, né, com 5 propostas na mesa, e estaria negociando paralelamente com todos esses jogadores, né, esses zagueiros, né, o Carlos Cuesta, que tem aí 26 anos, começou a sua carreira no Atlético Nacional em 2016, por onde atuou até 2019, né, jogando 74 partidas, não conseguiu fazer nenhum gol, se transferiu para o Genk, né, lá da Bélgica, de onde jogou em 19 a 24, foram 182 jogos com 4 gols e 1 assistência. Chamou a atenção do Galatasaray, né, time grande lá da Turquia. Na temporada 24-25 jogou apenas 8 jogos, né, decepcionou, né, os dirigentes lá do clube turco, né? A expectativa era muito grande e infelizmente não foi correspondida. Pela seleção do seu país, ele jogou 23 vezes, né, pela seleção principal, também teve muitas atuações pela seleção de base. É um jogador que, apesar de não ser um jogador muito alto, tem apenas 1,82 m, né? Pelo vídeo que eu assisti, é muito bom na bola aérea. De repente, pode ser o jogador que o Pedrosa estava, né, citando na sua live. É um cara muito rápido, um cara que tem ali um bom porte físico, apesar de não ser tão alto, chega muito bem nas jogadas, é muito veloz, arrisca muito subir ao ataque, né? Características parecidas com a do João Vitor, né, que agrada ao Fernando Diniz, né, já que no seu esquema tático o Vasco precisa de um jogador, né, que volte rápido, né, já que o Vasco joga com as suas linhas avançadas. Então, numa ligação direta, né, um contra-ataque de ligação direta, o Vasco necessita de zagueiros rápidos. O Lucas Freitas não é aquele especialista, né, em velocidade, mas tem uma certa velocidade, consegue suprir ali pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o João Vitor vem deixando muito a desejar, né? É uma inconstância, jogador que ora é expulso, ora é suspenso pelo 3º cartão amarelo, vem falhando bastante, a torcida vem pegando no pé. Foi inclusive aí o jogador que foi mais cobrado, né, naquele protesto dentro do CT do Moacir Barbosa. Então o Vasco necessita de contratações para a zaga, e não é de um só jogador não. A diretoria do Vasco está atento ao mercado, né, como o Carlos Berbet falou. O Vasco tem aí 5 oportunidades de negociação na mesa. Espero aí que pelo menos 2 podem ser ali, né, aceitas e negociado em definitivo, para o Vasco poder reforçar o seu elenco, porque a zaga do Vasco está muito fraca, está deixando muito a desejar. O Vasco todo jogo toma gol, e isso aí acaba fazendo com que o Vasco não vença as partidas, e no que incomoda muito a torcida do Vasco e também o Fernando Diniz. Essas daí foram as informações que eu queria trazer para vocês
nesse dia aí, nessa sexta-feira, né? Véspera aí de 19ª rodada, né? Começa nesse sábado. Vamos estar aqui mais tarde analisando a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero vocês aqui na nossa tradicional live de sexta-feira, né? O Sextou no PG. Então é isso aí. Curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar uma oportunidade para o nosso canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!